muito mais coisa por trás de consciência e superconsciência, que a gente só está abordando em termos introdutórios todas essas questões. Então, olha só, vamos continuar aqui falando sobre essas duas coisinhas. Vejam, a gente precisa ter noção de que a consciência está relacionada àquele estudo laborioso, aquela coisa que demora tempo para eu conquistar uma posição. Tem a ver até com um certo arrastar, um certo sofrimento. Porque a consciência, ela se origina da percepção externa, ela está orientada, depende dos nossos 5 sentidos, né? E de construções mentais. E ela está orientada muito para a matéria, está orientada para a matéria, mesmo que seja algo extrafísico, né? A superconsciência já é outra coisa. Ela está mais relacionada à percepção interna, né? Não externa através do sentido, mas interna, que vem através da prática da vivência. Isso tem a ver com telepatia, clarividência, clareaudiência, etc. Sendo que esses ainda são aspectos baixos, né? Seriam aspectos paranormais. Existem aspectos místicos, né? Transcendentes, que diria respeito a uma percepção muito mais profunda e unitária. Então, a superconsciência, ela surge dessa percepção interna das coisas. Você passa a ressignificar a sua vida, você passa a atribuir um significado muito mais profundo para as coisas. E daí você percebe que o espírito já está um pouquinho desperto dentro de você, meu amigo. Isso torna a vida muito mais rica. Então, a intuição, mesmo que ela não ignore, né, ela engloba a razão, só que ela é infinitamente mais vasta. A intuição, ela consegue captar aspectos da realidade que a razão não consegue. A razão é completamente impotente para fazer isso. Então, você tem aí uma nova maneira de pensar, a gente pode dizer. Consciência e superconsciência são aspectos de um pensamento, P maiúsculo, né? Só que o pensamento intuitivo é muito mais penetrante e solucionante do que o pensamento racional. O pensamento intuitivo, ele previne muito mais do que soluciona. O pensamento racional, ele cria problemas e depois remedia. Isso é muito interessante, porque nos mostra o que a humanidade deve focar futuramente. Vocês já devem ter ouvido falar em medicina preventiva, né? Mais do que aquela remediativa ou paliativa. A gente associa a medicina preventiva a uma medicina muito mais inteligente, muito menos custosa, muito mais poderosa a longo prazo, né? É claro que para o nosso paradigma atual e nosso sistema, a medicina preventiva é muito mais cara, né? Muito mais difícil de ser implementada. Mas ela vai ser muito mais o eixo central do que essa medicina baseada em remédios, né? Em um monte de coisa artificial que só age na superfície e num prazo curto, que aliás trazem outros problemas mais profundos a longo prazo. Eu vou ver se depois eu trago algumas referências do Gilson Freire aqui. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo os trabalhos sendo desenvolvidos pelo Gilson Freire, que inclusive é médico, né, de Belo Horizonte, estudioso da obra de Ubaldi, mas atuante no campo da medicina. Ele tem várias coisas interessantes a dizer a respeito dessas questões aqui que eu só estou tangenciando. Eu vou deixar uns artigos dele aqui, o link, para vocês lerem, né, e se aprofundarem e entenderem o que eu quero dizer com tudo isso. Bom, mas eu creio que esse diagrama ele dê uma ideia muito boa, inicial, dessa grande questão aqui.
a gente tem também outras coisas. Vejam só, vamos pegar a fase energia, beta, né? Em beta, o fenômeno adquire consciência própria, embora ainda não saiba se diferenciar, quer dizer, se individuar em relação a outros fenômenos. Vejam só, quando a gente entra na fase beta, a gente está falando que existe algum tipo de consciência. E agora está havendo alguma iluminação na hora aqui. Quando eu entro na fase beta, eu gero a dimensão tempo. E a dimensão tempo a gente já viu que é uma dimensão conceptual, a mais chulezinha, né, digamos assim. A gente está falando em relação a alguma coisa que seja imaterial já. Só que ela é uma dimensão linear. Ela é uma dimensão que não sabe se diferenciar. Quer dizer, se a gente pensar em termos de matéria, na matéria a gente já tem o beta, mas enquanto não surge vida no nosso universo, a matéria, que também tem o seu aspecto beta, né, também é energia, é embalada por energias, ela não consegue se destacar desse tudo. Ela é indiferenciada. E se você não consegue se diferenciar da sua realidade física, você não consegue se dobrar para o seu ambiente e começar a atuar nesse ambiente de forma mais ou menos livre. Entende? Então, você precisa começar a se destacar de gama e beta para você conseguir se individuar em relação aos fenômenos que regem, dos quais você está sujeito. É por isso que em alfa apenas, que é quando a gente entra numa consciência de superfície, que eu consigo me destacar da realidade 4D, de espaço e tempo, e, portanto, posso começar a me mover nessa realidade de uma maneira mais ou menos livre. E daí, quando eu falo isso, eu adentro no reino do vegetal, né, das plantas, e depois no reino animal. Entende? Quer dizer, a vida, né, quando a gente adentra no estudo das ciências da vida, a gente está falando de seres individuados que já conseguem se destacar do seu ambiente e atuar nele de uma maneira não apenas regidas pelo determinismo das leis físicas. Eles têm uma certa liberdade no âmbito físico, coisa que a matéria não tem, né? A matéria não tem a liberdade de se bifurcar ou multifurcar em cada instante de tempo, né? Isso é uma característica de organismos vivos. Ele poder, no nível planta e animal, né, ele pode escolher, pelo menos escolher num nível físico, né, não num nível espiritual, coisa que eu vou aprofundar depois. Mas um animal, né, vamos pegar um animal que fica mais... Entendeu? Um animal, ele tem uma certa liberdade de movimentos, né, que diz respeito aos seus interesses sensórios de conservação, né, do indivíduo e espécie, né, comida e sexo, né, fome, amor, que nós humanos também temos, mas temos algo a mais. Mas o animal, ele tem uma liberdade de conseguir determinar o modo como ele vai caçar uma presa, né, ou se abrigar, coisa que a matéria não tem. Então ele tem uma certa percepção. Ele não tem uma percepção do tempo, mas ele consegue atuar de uma maneira no tempo que a matéria não consegue. A matéria não atua no tempo. Ela sofre ações do meio, mas ela sofre as ações de força, mas ela não tem uma força interna que permite a ela tomar uma direção ou outra. Eu diria dessa maneira. Então, quando a vida orgânica, né, desponta, a gente começa a perceber o alfa brotando e a sua dimensão característica, consciência. Só que a consciência de uma planta, né,
que é menor, bem menor que a do animal, né, de muita diferente espécie, não é a mesma consciência de um ser humano, né? A gente percebe que o alfa humano é diferente do alfa animal e do alfa vegetal. Quer dizer, alfa é liberdade, mas a liberdade alfa da planta e do animal, na verdade, é muito restrito comparado à liberdade alfa do humano, que tem o espírito, né, ativo. Né? Algumas doutrinas falam que o animal só tem alma, né, o corpo astral, e a planta nem isso, só tem o corpo etérico. Daí, novamente, isso é uma questão de nomenclatura, em separação, em divisão. Aqui a gente entende o espírito num aspecto mais amplo do que a antroposofia dá à palavra espírito, né? E a gente também entende espírito de uma maneira um pouco diferente do que Abdrushim dá a entender por espírito, né? Tem outras divisões. Mas essas questões são questões de como eu classifico, que tem importância secundária, se a gente conseguir se acertar no que a gente quer dizer por cada palavra. Bom, muito bem. O que é importante aqui é a gente perceber que a consciência humana, ela tem uma percepção de tempo que o animal não tem. O animal, ele tem um certo sentido, né? Ele atua, né, no tempo, através do tempo, ele toma decisões livres, mas apenas no âmbito de interesses materiais, digamos assim. E ele é perfeito por isso, porque ele foi feito para ficar nesse nível, né? Ele não evolui o seu psiquismo. Pega um gato, um cachorro, um boi, né? Pega ele hoje, 10 milhões de anos, desde que a espécie começou, eles não vão se comportar de maneira diferente. Pode ser, dependendo da região do planeta onde você jogue ele vai se adaptar. Mas ele possui elasticidade. Mas você percebe que o nível dele é sempre aquele mesmo. Um ser humano é diferente. Um ser humano hoje é diferente do ser humano há 300 anos, que é diferente há 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. E daí, se a gente for muito atrás no tempo, a gente vai... Essa evolução era muito lenta, então parecia que era estático, né? Mas o ser humano tem algo que dá o tom de evolução interior para as coisas, né? O espírito está progredindo, a consciência está progredindo, diferente do animal, onde o animal tem uma consciência, a planta tem, só que essa consciência ela não progride na esteira do tempo. No ser humano, né, no nível alfa para o humano, no alfa humano, você tem que o psi, que é a consciência, ela é função do tempo. Então, ela progride à medida que o tempo passa. O que acaba gerando, você começa a perceber nas formas de organização humana, nas ideias humanas, uma evolução que não tem no nível das outras formas de vida. Então, no nível humano, a gente está falando de um outro tipo de alfa, né? Um alfa mais puro, digamos assim, que pode entrar em contato com essa fase de superconsciência. Bom, eu fiz tudo isso aqui só para vocês terem um vídeo para a posteridade e conseguirem ir trabalhando com essas questões de uma maneira mais madura. Novamente, tem várias ideias que eu passei aqui que futuramente eu pretendo colocar no papel, escrito e até publicar, né? Quem sabe ganhar até um aspecto de uma, não de uma teoria, mas de uma metateoria, que resolva em larga medida, em linhas gerais, de uma maneira um pouco mais aprofundada, as questões de universo, vida, espírito e Deus. Bom, mas isso é coisa que eu vou ver se eu consigo fazer ao longo da vida. No próximo capítulo, a gente ainda vai falar um pouco mais a respeito disso, porque o assunto
é muito interessante e é inesgotável. A gente se vê lá.